Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, a Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino. Como ponto prévio, devo referir que o PSD é favorável à efetiva independência orgânica, funcional, técnica e financeira das entidades reguladoras. Somos contra condicionamentos políticos, como cativações orçamentais ou interferências nas políticas de recursos humanos dos reguladores. Somos também favoráveis ao reforço do regime de receitas próprias dos reguladores e da sua autonomia financeira e administrativa. Isto não implica que não tenhamos uma orientação política muito clara relativa, neste caso concreto, à simplificação e previsibilidade regulatória, à eliminação mais geral de custos de contexto e defesa muito vincada da concorrência, com a eliminação de barreiras à entrada, incluindo o setor rodoviário, ferroviário e portuário. A minha primeira pergunta, enfim, tendo em conta esta primeira observação, é se tem sentido algum constrangimento ou alguma limitação à independência da AMT. E, em particular, constrangimentos à contratação, uma vez que o quadro pessoal ainda está bastante aquém do número que tem como objetivo. O que é que tem justificado esta dificuldade na contratação ou em completar o quadro pessoal? Depois queria perceber a sua visão, e agora indo mais ao setor, em relação ao status quo no setor do transporte público rodoviário e ferroviário. Permita-me que... Rodoviário e ferroviário. Permita-me que sublinhe que há um grande dinamismo no transporte individual, vulgo o setor dos TVDEs. Temos boas notícias recentes com a liberalização do transporte rodoviário expresso, embora persistam barreiras, mas também, se calhar, podemos dizer que temos uma oferta estagnada no transporte rodoviário, em particular nas grandes áreas metropolitanas, com um predomínio ainda absoluto do transporte individual. Temos também uma oferta estagnada no transporte ferroviário, com a inexistência de concorrência no transporte de passageiros. Nem em uma linha há mais do que um operador, apesar das manifestações de interesse de alguns operadores internacionais durante os anos de governação PS. Mas, de facto, enfim, não há o vislumbre ainda de qualquer entrada de novos players no setor do transporte ferroviário de passageiros, que contrasta com as intenções manifestadas e está de acordo com uma política que foi seguida de limitação da concorrência e de proteção total àquilo que era o monopólio e continua a ser o monopólio da CP. Portanto, pergunto se tem esta visão, se esta visão é parecida minimamente com a visão que tem sobre o status quo nestes setores, e pergunto-lhe se está satisfeita. Enfim, mesmo que não tenha uma opinião tão negativa em algum dos setores, pergunto-lhe se está satisfeita com o status quo. Nós consideramos que a única maneira de aumentar significativamente a oferta tem de ser via entrada de novos players no setor ferroviário, no setor rodoviário, o que vem com maior concorrência. Infelizmente, em Portugal, nós só temos avançado com impulsos externos. As sucessivas vagas de liberalização têm um claro início em diretivas europeias e não por iniciativas próprias, e muito menos quando é o PS a governar. Portanto, o impulso nacional é escasso. O que eu lhe pergunto neste contexto, não sei se concorda com a necessidade de concorrência para aumentar a oferta, mas o que eu lhe pergunto é se vê passos adicionais na liberalização no setor dos transportes como desejáveis. Não é claro, pelo que leio, por exemplo, no plano de atividades da AMT, que esta palavra concorrência seja, a palavra, enfim, e este paradigma seja uma prioridade efetiva. Nas prioridades estratégicas para 2024 temos, sim, a melhoria do enquadramento e da oferta nos mercados de mobilidade, mas não se diz como. Não se diz como e não se diz se havia um mecanismo concorrencial ou se havia entrada de novos operadores e como é que isso pode suceder.
E depois permita-me, quer dizer, a prioridade 2 e a prioridade 3 de dinamizar o desempenho internacional da AMT e promover o papel da AMT enquanto dinamizadora da literacia, da mobilidade e dos transportes, da inovação e do combate às alterações climáticas, enfim, é tudo muito bonito, mas fica longe de medidas concretas ou de um apoio concreto ao aumento da oferta no setor dos transportes. Portanto, eu gostava que me clarificasse se tem esta visão de necessidade de haver concorrência no setor dos transportes, aumento da oferta por esta via, e se, e aqui sou mais concreto, se em relação à legislação estará disponível para, nomeadamente em articulação com os vários grupos parlamentares e com o Governo, promover ou fazer sugestões de melhoria. Em relação ao regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, considera que há alguma necessidade de evolução. Eu relembro que a Autoridade da Concorrência tem algumas sugestões aconselhando que se privilegie a adjudicação da exploração de serviço público através de concurso e não evitando ajustes diretos e outras formas de contratação. Se acha que isto é uma prioridade a seguir. E, termino, Sr. Presidente, se acha que também no caso do Decreto-Lei 140/2019, em relação aos serviços expressos, há razões para alguma evolução, porque mesmo tendo assistido à liberalização, continuamos a ter barreiras à entrada, em particular a exigência de uma análise económica sobre e um parecer prévio da AMT, que deve contar uma análise económica simplificada, destinada a determinar se a verificação desses requisitos, não é, de equilíbrio económico, comprometem o equilíbrio de contratos de serviços públicos existentes. Quer dizer, o que me parece uma grande limitação potencial à concorrência também neste setor que foi liberalizado.